Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar 3 excelentes fundos imobiliários de tijolo bons e que estão baratos, e que são realmente oportunidades para você poder investir ainda nesse ano de 2024. Como sabemos, devido à taxa Selic, a taxa de juros, ela está muito elevada, vários fundos imobiliários de tijolo, eles se desvalorizaram nesses últimos meses, apresentando assim boas oportunidades de você comprar eles muito mais baratos do que eles estavam anteriormente. E é exatamente o que aconteceu com esses 3 fundos imobiliários que eu vou compartilhar aqui com vocês. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo, beleza? E sem mais enrolação, pessoal, vamos lá, já que eu não gosto muito de enrolação. O primeiro fundo é o fundo de logística, o BRCO11. Atualmente está sendo negociado aqui na faixa dos R$ 117, dividend yield está de 9%, P sobre VP está de 0,99 e é um fundo que tem uma boa liquidez média diária superior aqui, aliás, próximo aos 4 milhões. Se descermos aqui, podemos ver que esse fundo ele tem um patrimônio próximo aqui de 1,9 bilhão de reais. E o último rendimento que ele pagou para os cotistas foi aqui, durante o mês de junho, 87 centavos por cada cota. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos sobre ele. Então, logo de cara aqui podemos ver o seguinte sobre o BRCO11. Ele possui aqui 12 propriedades, então ele tem participação em 12 imóveis, com uma área bruta locável de 472 mil metros quadrados. Aqui a gente pode ver a distribuição geográfica dos imóveis que o fundo ele tem. Então, a maioria dos seus imóveis, 54%, está no estado aqui de São Paulo, e o restante está distribuído entre a Bahia, Minas, Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. E um pouco mais embaixo aqui a gente pode ver alguns dos seus principais inquilinos. Então podemos ver empresas realmente muito boas, né? Natura, Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar, BRF, Mercado Livre, Heineken, entre outras empresas. Então ele tem aí excelentes inquilinos. Descendo um pouquinho aqui a gente pode ver o setor de atuação desses inquilinos. Então se destaca aqui em especial o setor de bens de consumo, que é o seu principal. Tem também aqui o setor de varejo e e-commerce, além de operador logístico e empresas de indústria. E um pouco mais embaixo aqui a gente pode ver quem são os inquilinos responsáveis pelas maiores receitas do fundo. Então se destaca aqui em primeiro lugar a Natura, que aqui atualmente corresponde a 22% da sua receita. E em segundo lugar, o Mercado Livre, que corresponde atualmente a 15% da receita do fundo. Continuando aqui, pessoal, a gente tem mais algumas informações. Então, atualmente, o fundo ele apresenta uma vacância física aqui de 6%. E ele menciona também que 38% dos seus contratos são contratos atípicos, que são contratos aí com maturação maior. Além disso, ele menciona que o prazo médio remanescente de locação do fundo está aqui de 5,4 anos. Um pouco mais embaixo aqui, ele menciona novamente, sobre a tipologia dos seus contratos. Então, a maioria deles são contratos típicos, 62%, e 38% contratos atípicos, e é usado aqui o índice IPCA para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, em 100% dos seus contratos. E aqui também a gente pode ver os meses de reajustes. Então, nesse mês de julho, haverá aqui reajuste em 1,4% dos seus contratos. E um pouco mais embaixo aqui, pessoal, a gente pode ver o portfólio do fundo. Então ele vai mencionar aqui o nome, de cada um dos imóveis que atualmente ele tem participação, o seu endereço, a sua capacidade, o seu tamanho, e também vai mostrar a imagem, aérea de cada um deles. Então dessa maneira aqui vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre todos os 12 imóveis que atualmente o BRCO11 ele tem participação. O segundo fundo, pessoal, agora é um fundo de shopping. Estou falando aqui do HSML11. Atualmente está custando aqui R$ 96,73. Dividend yield está na casa aqui dos 9,50%. P sobre VP de 0,89. Liquidez média diária na casa aqui dos 4 milhões. Se descermos aqui, podemos ver que o fundo ele tem um patrimônio aqui de 2,2 bilhões de reais. Então é um fundo grande. Pago para os cotistas foi aqui no valor de 80 centavos por cada cota. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor sobre o HSML11. Aqui ele fala sobre alguns destaques do fundo. Ele menciona que o HSML11 é o único fundo imobiliário de shopping com posição majoritária em todos os ativos. Então isso quer dizer o quê? Nos shoppings que ele tem, a sua exposição ela é muito alta, então é como se ele fosse praticamente dono daquele shopping. Ele tem ali praticamente 100% de participação. Ele menciona aqui que ele tem participação atualmente em 7 shopping centers que estão distribuídos em 5 estados.
ele tem uma área bruta alocável aqui de 181 mil metros quadrados. Sobre mais algumas informações aqui do HSML11, podemos ver correspondente à sua taxa de ocupação, atualmente está aqui de 95%, então o fundo atualmente apresenta uma vacância aí de 5%. Aqui em imagem a gente pode ver o seguinte, o nome, né, de cada um dos 7 shoppings que o fundo atualmente ele tem participação, e ele menciona aqui o tamanho do shopping, no caso a sua área bruta alocável, e ele menciona aqui ao lado a porcentagem que é do fundo. Nesse primeiro aqui no pátio Maceió, ele tem 70% de participação, e aqui ao lado ele mostra a ABL própria do fundo, o que é, no caso, realmente do fundo. Ele traz aqui mais informações, né? Ele mostra também a taxa de ocupação atual desse shopping, a quantidade de lojas que existe, a quantidade de vagas de estacionamento, também o mês de inauguração de cada um dos shoppings que ele tem participação. E aqui no mapa a gente pode ver, né, a localização dos shoppings que atualmente ele tem participação. Então se destaca aqui em especial São Paulo, que ele tem 3 shoppings nesse estado, tem um em Minas, um na Bahia, um em Maceió e outro aqui no estado do Acre. E por último aqui vocês podem ter mais algumas informações, né, sobre cada um dos shoppings que atualmente o fundo ele tem participação. Então ele vai trazer mais algumas informações e também a imagem aérea, né, de cada um deles. Dessa maneira você consegue aí analisar todos os dados que o fundo ele traz para você. E por último, pessoal, temos aqui o TIPP11, que é um fundo de lajes corporativas. Pelo menos na minha opinião, o melhor fundo desse segmento no momento. Ele tem aqui um preço de cotação de R$ 91,37, dividend yield na casa dos 10,50%, P sobre VP de 0,93%, liquidez média diária na casa aqui de 1 milhão. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, esse fundo ele tem um patrimônio de 413 milhões de reais, então não é um fundo tão grande assim, porém, é um fundo muito eficiente, como vocês vão ver. E seu último rendimento pago foi aqui, durante o mês de junho, de R$ 1,18 por cada cota. Podemos ver que desde o mês aqui de março, que ele vem aumentando os seus rendimentos, porque ele está pagando aí um resultado acumulado. Ele vendeu um dos seus imóveis com um bom lucro de capital e ele está distribuindo assim para os seus cotistas. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, pessoal, considerar alguns pontos sobre esse fundo. Então logo de cara aqui podemos ter uma noção do seguinte, ele tem aqui uma área bruta alocável superior a 38 mil metros quadrados, ele atualmente não apresenta vacância física, então todos os seus imóveis estão alugados, porém ele apresenta aqui uma vacância financeira. Isso não quer dizer que ele está passando por alguma situação de calote. Por qual motivo? Como aqui mesmo destacam, vacância financeira ela considera apenas carência e desconto dos contratos vigentes em relação à receita potencial. Então muitas vezes o inquilino ele entra no imóvel, porém o fundo ele dá um período de carência para que aquele inquilino comece a poder pagar o aluguel. Ele menciona aqui também que ele tem aluguel em atraso que apresenta 1,06% da sua receita atualmente. Ele também menciona que a média de duração dos seus contratos está aqui superior a 6 anos. Aqui podemos ter mais alguma noção dos imóveis que atualmente o fundo ele tem. Então são 5 ativos que o fundo ele apresenta atualmente no seu portfólio. Aqui vocês podem ver o nome de cada um desses edifícios que ele tem, a região que ele está localizado, a participação do fundo em cada um desses imóveis e também a vacância juntamente com a sua quantidade de inquilinos. Então podemos notar que ele tem aqui esses 5 imóveis em regiões muito conhecidas da capital São Paulo, então estão muito bem localizados. Ele menciona aqui que atualmente ele tem 30 inquilinos, então ele é bem diversificado. Apesar de ter apenas aí 5 imóveis, ele tem uma quantidade muito grande de inquilinos. Descendo aqui, pessoal, podemos ver alguns indicadores operacionais do fundo. Então ele menciona aqui sobre o setor de atuação dos seus inquilinos, então ele é bem diversificado também, isso é muito importante. Porém se destaca aqui 3. Que é o setor de varejo com 31%, o setor de tecnologia com 28% e o setor agroindustrial com 27%. Aqui a gente pode ver a sua receita distribuída pelos seus ativos, então ele vai mostrar aqui quais os ativos responsáveis pelas maiores receitas do fundo, e aqui ao lado também ele menciona o índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então ele usa aqui em especial o índice IPCA, em praticamente 89% dos seus contratos. Com respeito ao vencimento dos seus contratos, podemos ver que vai começar aqui a partir do ano de 2025, né? Porém, como o fundo ele é muito bom e seus imóveis também são muito bons, é muito provável que o fundo ele consiga aí renovar esses contratos de aluguéis. E aqui também a gente pode ver o mês de reajuste dos seus aluguéis. Então, durante esse mês de julho, ó,
haverá 7% de reajuste nos seus contratos. Então isso vai trazer aí uma receita maior. E descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver correspondente à evolução da sua vacância física e também do aluguel médio quadrado e também do aluguel médio mensal por metro quadrado. Então podemos notar ó, que sua vacância física, que é essa linha laranja, ela veio caindo no decorrer do tempo, né? Há 12 meses atrás ela estava aqui de 5%, agora está totalmente zero. Então isso é muito bom. E ele menciona aqui também o aluguel médio por metro quadrado, que atualmente está aqui na casa dos R$ 83,39. Deu uma diminuída, né? Há 12 meses atrás estava de R$ 89,18. E aqui também ele faz uma projeção sobre a sua vacância financeira, né? Como eu havia mostrado, atualmente está ali na faixa dos 4 e pouco por cento, que é justamente aqueles contratos que estão em situação de carência, porém podemos ver que ele vem diminuir até o segundo trimestre de 2025, que vai chegar aqui a 0,54%. Então, praticamente o fundo está assim gerando toda a receita possível através dos seus imóveis. Então, isso é muito bom. Então, pessoal, esses são aí 3 fundos imobiliários de tijolo de segmentos diferentes. Mostrei um de logística, um de lajes corporativas e um de shopping. São excelentes fundos imobiliários para se investir, apresentam bons números, bom desempenho, têm boas gestoras e o melhor de tudo, estão sendo negociados com desconto, apresentando assim boas oportunidades de investimento. Deixe aí nos comentários se você se interessou por algum deles ou se você já investe em algum desses fundos que eu mencionei. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.